Olá para você que assiste à programação da TV Unifev de Votuporanga. Estamos no ar com mais um programa Cidadania e hoje temos aqui como convidada a historiadora e professora da Unifev, Evanir Moro Peixoto. Professor, primeiramente, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer tê-la aqui no programa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, rememorando os bons tempos. E eu sou a professora Evanir Regina Moro Peixoto, sou natural de Olímpia, vim para cá em 1988 para trabalhar na Unifev e aqui estou até hoje formando gerações e acompanhando o trabalho cidadão dos vários representantes de Votuporanga que conjuntamente ajudaram a construir esse patrimônio que é hoje a Unifev, com centro universitário, rádio e TV, programas sociais que beneficiam a comunidade, isso é cidadania. Porque falar de cidadania é muito fácil, Danilo. O difícil é exercer a cidadania. Então, para falar de cidadania, nós nos reportamos aos antigos gregos, que desde o século VIII a.C., eles exerciam a cidadania. Só que a cidadania, ela era restrita a quem era cidadão grego, filho de pai e de mãe ateniense, que tinham propriedades, que tinham escravos. Enquanto as mulheres cuidavam da casa, dos filhos, dos escravos, os homens, depois que visitavam as suas propriedades, eles se reuniam na praça pública para discutir política, abastecimento da cidade, bons costumes, cultura, espetáculos teatrais. Olha que coisa linda! Hoje, infelizmente, as pessoas que se reúnem nas praças não têm essa informação e não têm essa mentalidade. Então, falar em cidadania no Brasil, eu acho que a cidadania ela é recente no Brasil. Durante o período colonial, a cidadania era apenas para os senhores de engenho. Durante o Brasil imperial, a cidadania era apenas para os coronéis, os políticos. Na República Velha, a cidadania estava restrita a quem comandava o poder político. Eu acho que cidadania no Brasil nós começamos a ter a partir da promulgação da Constituição de 1988, que ela é considerada uma Constituição cidadã, porque ela legislou sobre a questão ambiental, ela legislou sobre patrimônio, ela legislou sobre cultura. As outras constituições não tinham isso. Foi a única Constituição que criou um capítulo específico sobre os povos primitivos, sobre os indígenas, dando condição de cidadania a esses elementos. Então, essa Constituição ela foi um marco. E de lá para cá, eu acho que nós estamos aprendendo a exercer a cidadania. Nós estamos vivendo um momento histórico, estamos aí na greve dos caminhoneiros, que até então ninguém sabia da importância dessa categoria, e eles praticamente mostraram para nós que nós precisamos do caminhoneiro, que ele é um elemento essencial no avanço de todos nós brasileiros, nas necessidades que nós temos. E eu até brinquei com meus alunos que nós estamos vendo que é muito mais importante o caminhoneiro, certo, do que o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, o que anda fazendo? Absolutamente legislando em causa própria, enquanto os caminhoneiros, eles colaboram para o progresso,
colaboram para o desenvolvimento, né, do Brasil. Porque quando nós falamos em Brasil, é muito interessante que nós não temos nem noção da dimensão territorial do Brasil. Por que nós não temos essa noção? Porque a ocupação e o desenvolvimento do Brasil foi feito de forma regional e não nacional. Nós não temos ideia do nacional. Nós estamos sentados aqui conversando, falando a respeito de cidadania. Se eu perguntar para você assim, Danilo, onde fica o Amapá? Você vai me dizer assim, o Amapá fica no norte do país, porque nós aprendemos a ver o mapa com o Amapá lá em cima. A gente não tem a noção da distância. A gente não tem a noção da distância e a gente não tem noção da economia, da cultura, a gente não tem noção das tradições. Então, hoje, né, na atualidade, as instituições de ensino superior, que é uma determinação do MEC, elas têm que ter um núcleo de valorização da memória cultural. E qual é o objetivo disso? É mostrar o patrimônio. Quando eu falo em patrimônio, eu estou falando em patrimônio natural, eu estou falando em patrimônio que foi edificado, eu estou falando em patrimônio, lendas, tradições, eu estou falando nos saberes das pessoas. Veja que esse núcleo, ele veio com uma proposta. Aqui em Votuporanga, nós vamos mostrar ao povo de Votuporanga a evolução da cidade. E, quando nós falamos em Votuporanga, nós tivemos um privilégio. A nossa cidade, ela foi formada por pessoas que vieram de fora, que a gente chama de frentes pioneiras. Nós não temos aqui famílias quatrocentonas, aquelas famílias que têm aquela tradição de nome. Nós temos aqui pessoa que veio para cá para fazer daqui, né, a sua própria terra, edificar aqui a construção da sua família, a valorização daquilo que lhe pertence. E quando eu falo em Votuporanga, é muito interessante que o desenvolvimento de Votuporanga, ele se deve justamente a esse fator. Eu não tenho que buscar valorizar apenas famílias que têm tradição, mas sim o povo, de um modo geral, que edificou, que construiu, que colaborou, né, que participa. Isso até a década de 1970. A partir de 1970, nós tivemos a felicidade de um grupo de pessoas preocupado com o ensino, criar a Fundação Educacional de Votuporanga. E desde lá até hoje, nós estamos formando gerações. E essas gerações, aqui formadas por nós, elas estão reproduzindo a necessidade de uma administração participativa, de olhar a cidade com os olhos de cidadão. Nós estamos ensinando que os problemas da comunidade, eles são da comunidade como um todo. Eles não são do prefeito. Eles são do cidadão. Nós estamos mostrando que temos que nos preocupar com a valorização, certo, do patrimônio público, com a valorização do patrimônio individual, com a cultura, com as tradições, né? E também com a qualidade de vida de quem mora na cidade. Isso tudo é cidadania. Isso tudo é cidadania. Então, se nós pegarmos aqui as regiões circunvizinhas, Votuporanga tem esse diferencial. Eu acho que nós temos muito mais noção de participação, de integração, certo, do que a cidade circunvizinha. Porque a nossa história fez com que, gradativamente, nós fôssemos construindo esse ideal. E hoje, Votuporanga se destaca como líder regional. Professora, a senhora citou, né, no início do nosso bate-papo sobre a questão da greve dos caminhoneiros.
O senhor acha que isso ajuda a despertar, ajuda a ensinar o povo brasileiro a colocar em prática a cidadania? Sim. E o que mais me chamou a atenção, Danilo, foi que o líder do movimento, ele deixou claro que não há interferência político-partidária nenhuma. Que eles estão fazendo o que havia necessidade de ser feito no momento, porque o Brasil é um país que tem uma tributação excessiva. Esse movimento, ele está fazendo com que a gente faça uma reflexão. Se você analisar, faz 226 anos que Tiradentes foi enforcado. E ele foi enforcado, porque ele tinha como propósito, certo, fazer com que o governo português acabasse com os 20% de impostos, ou 1/5, certo, que tirava da população lá da região mineradora. E eles eram obrigados a entregar até os seus bens, parte do seu patrimônio, se eles não alcançassem a produção de ouro equivalente a 20%. Olha, 226 anos e a nossa carga tributária não diminuiu. Ela tem aumentado gradativamente. Então, eu acho que é o momento da gente parar, refletir e pensar, que país que eu quero? Eu quero um país que tenha igualdade, que tenha cidadania, certo? Mas, para isso, a população precisa também se politizar, a população precisa colaborar, a população precisa participar e não fazer comentários desnecessários, comentários maldosos, sem ter consciência daquilo que está dizendo. Tá certo. Eu vou pedir uma licença para a senhora, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo, ok? Você está assistindo pela TV Unifev de Votuporanga o programa Cidadania. Hoje a nossa convidada, a historiadora e também docente da Unifev, professora Evanir Moro Peixoto. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida. Até já!